Pessoal, então vamos para a questão 5. A questão 5, ela tem duas maneiras de fazer, usando dois métodos diferentes. Primeiro, vamos resolvê-la usando a regra de Cramer, tá? O exercício está dizendo assim: sendo p de x um polinômio do segundo grau, se ele é um polinômio do segundo grau, então ele é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Aí ele disse assim: sabendo que p de menos 2, eu pedi para vocês colocarem esse menos lá, ia dar certo? Ia, só que ia dar número decimal, tá? Então, para dar números inteiros, para ficar mais fácil o entendimento, vamos colocar esse menos 2 aqui. Então, p de menos 2 é igual a 6. O que significa isso? Significa que eu vou tirar o x aqui do p de x e colocar menos 2. Como é um número negativo, a gente vai colocar parênteses. Então, vai ficar assim, ó. A vezes, no lugar de x, eu vou colocar menos 2. Mais b vezes, no lugar de x, menos 2. Mais c. O que ele está dizendo? Que quando eu substituir x por menos 2, meu resultado vai dar 6. Então, eu venho aqui e coloco igual a 6. Isso aqui será igual. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes a, 4a. Menos 2 vezes b, menos 2b, mais c igual a 6. Vamos colocar aqui como sendo a primeira equação que nós encontramos. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o p de menos 3. Então, aonde tem x, vou colocar menos 3. Então, vejam bem, ó, aonde tem x, sempre olhando o p de x. Coloquei menos 3, coloquei parênteses, porque ele é negativo. Está dizendo que quando a gente substituir x por menos 3, eu vou encontrar o resultado 15. Então, eu venho aqui, ó, e coloco igual a 15. Faço a mesma coisa. Menos 3 ao quadrado, 9 vezes a, 9a. Menos 3 vezes b, menos 3b. Mais c igual a 15. Nós iremos dizer que essa aqui é a nossa segunda equação. Vamos agora substituir o x por menos 1. Depois que a gente substituir por menos 1, nós iremos colocar igual a menos 7. Feito isso, menos 1 ao quadrado, 1 vezes a. Menos 1 vezes b, menos b, mais c igual a menos 7. Nós teremos a nossa terceira equação. Então, vejam bem, nós temos 3 equações com 3 incógnitas. Então, nós iremos formar um sistema, certo? Com essas 3 equações. Então, pessoal, nós temos as 3 equações escritas aqui. Como eu disse para vocês, este exemplo agora, neste vídeo, nós iremos usar a regra de Cramer. Na regra de Cramer, a gente vai usar... Na regra de Cramer, nós iremos usar matrizes. Então, preste atenção. Lá na regra de Cramer fala de dx, dy, dz. Só porque as nossas variáveis agora são a, b e c. Então, para encontrar o a, nós iremos pegar o dA e dividir pelo dzão. O que é esse dA? É o determinante quando a gente substitui a coluna do a. O que é o dzão? É o determinante geral. Para encontrarmos o b, nós iremos fazer o dB sobre dzão. Quem que é dB? É a matriz cujo determinante será substituindo a coluna do b. E para encontrar o c, dC sobre d. Então, vamos começar calculando o valor do dzão, que é o determinante geral. Olha, pessoal, preste atenção.
Para calcular o Dzão, nós iremos pegar os valores dos números que acompanham as letras, ou seja, o coeficiente numérico das letras A, B e C. Iremos formar uma matriz com esses números. Então, observem, no A é o 4, 9 e 1. Então, nós iremos colocar aqui na forma de coluna. No B nós teremos menos 2, menos 3 e menos 1. E no C, 1, 1 e 1. Então, pessoal, nós temos uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Nós devemos calcular o determinante dessa matriz. Nós iremos usar a regra de Sarros para calcular o determinante. Essa regra diz que deve-se repetir as duas primeiras colunas. Então, nós iremos colocar aqui 4, 9, 1. Menos 2, menos 3 e menos 1. E agora, nós iremos calcular esse determinante. Começando sempre pela diagonal principal. Então, eu faço 4 vezes menos 3, menos 12. Vezes 1, menos 12. Vou para outra diagonal principal que surgiu a partir do momento que eu repeti essas duas colunas. Menos 2 vezes 1, vezes 1, menos 2. E 1 vezes 9 vezes menos 1, menos 9. Como nós temos aqui os três números com sinais iguais, a gente vai repetir o sinal e vamos somar. 12 mais 2, 14, mais 9, 23. Iremos fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. A diagonal secundária é essa aqui, ó. 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3. Vou para a outra diagonal secundária que surgiu. Menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 4. 1 vezes 9 vezes menos 2, menos 18. De novo, nós temos três números com sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 25. Como é que a gente vai fazer para calcular esse determinante geral? Vou pegar a diagonal principal, menos 23, menos a diagonal secundária. Como a secundária tem o sinal menos, vou colocar parênteses para não misturar os dois sinais. Então, vai ficar assim, ó. D é igual. Menos 23, menos com menos, mais. Então, nosso D vai dar 2. Então, o valor do determinante geral é 2. Agora, pessoal, vamos calcular quem é DA. O DA significa que eu tenho que tirar a coluna do A e substituir essa coluna pelos números que estão depois do sinal da igualdade, que são esses números aqui, ó, 6, 15 e menos 7. Então, nós iremos tirar a coluna do A, substituir por esses números, repetir B e C e fazer o mesmo processo, a mesma multiplicação. Então, vejam bem, para calcular o DA, tirei a coluna do A, coloquei os números que estavam depois do sinal da igualdade lá no nosso sistema com as três equações, repeti o B, repeti o C. O que a gente vai fazer? De novo, a mesma coisa da regra de Sarros. Ó, vamos repetir as duas primeiras colunas e efetuar as multiplicações, começando da diagonal principal, depois a secundária. Então, pessoal, depois de efetuar todas as multiplicações, pegamos a diagonal principal menos a secundária. Como a secundária tem negativo, coloco parênteses, menos com menos mais, portanto, nosso DA vai dar menos 4. Vamos fazer a mesma coisa para o DB. Agora, nós iremos substituir a coluna do B por esses números que estavam depois do sinal da igualdade. Então, aqui já está, ó, pessoal. Repeti a coluna do A, troquei a do B pelos números que estavam depois do sinal da igualdade, repeti a coluna do C.
Na regra de sarros, pede para repetirmos as duas primeiras colunas. Aí a gente começa com a diagonal principal. Multiplico, deu 60. Multiplico, deu 6, 63. 66 menos 63, 3. Agora a diagonal secundária. 15, 7 vezes 4, 28. 6 vezes 9, 54. 54 mais 15, 69. Menos 28, 41. Diagonal principal menos diagonal secundária. Secundária não tem sinal de negativo, não precisa colocar parênteses. 3 menos 41, menos 38. Vamos fazer a mesma coisa para o DC. E agora o DC, repetimos a coluna do A, repetimos a coluna do B, trocamos a coluna do C pelos números que estavam depois do sinal da igualdade. Na regra de sarros, repetimos as duas primeiras colunas, multiplicamos primeiro descendo, que deu 0 aqui. Depois a gente multiplica subindo, que deu 48. Diagonal principal menos a secundária. Como a secundária não tem sinal negativo, posso colocar direto. Portanto, o nosso DC deu menos 48. Então, ó, nós já temos o DC, temos o DB e temos o DA. Agora, a gente consegue calcular o valor dessas variáveis. Então, vamos lá, ó, pessoal. Quem é A? É o DA que a gente calculou, menos 4, dividido pelo D, que é 2. Portanto, o nosso A vai dar menos 2. Quem que é o DB? Desculpa, quem que é o B? É o DB, menos 38, dividido pelo D, que é 2. E vai dar menos 19. Quem é o C? O C vai ser o DC, que é menos 48, dividido por 2, que vai dar menos 24. Portanto, agora a gente consegue escrever quem é este polinômio aqui, porque nós temos o valor de A, de B e de C. Então, vai ficar assim, ó. P de x é igual menos, porque o A vale menos 2, x ao quadrado, o B vale menos 19, x, e o C vale menos 24. E para finalizar o nosso exercício, ele está pedindo para calcular o P de 1. Então, eu vou substituir no lugar de x o valor 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 19 vezes 1, menos 24. 1 ao quadrado é 1, vezes 2, menos 2. 19 vezes 1, 19, menos 24. Então, aqui nós achamos menos 45. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, tá? Portanto, esse é o sinal de portanto, P de 1 será igual a menos 45.